pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes aqui ao nosso Lendas do FM. Para quem está chegando pela primeira vez, deixa eu explicar como é que surgiu tudo isso, gente. Foi o seguinte, eu fiquei pensando, o mercado, da forma que está hoje, ele evoluiu bastante, acreditem, mercado de Facility Management evoluiu pra caramba. E graças à dedicação, ao trabalho de muitos profissionais. Profissionais que hoje, às vezes, não são valorizados. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi escrever uma lista e eu pensei, poxa, essas pessoas aqui, para mim, são celebridades, porque elas são ativas no mercado, elas estão sempre fazendo alguma movimentação, alguma ação para que o mercado evolua. E eu comecei a fazer essa lista tal, e falei, poxa, elas são mais do que celebridades, elas são lendas, elas devem permanecer na história do mercado de Facility Management. Então, é por isso que nós criamos essa série Lendas do FM, do Facility Management, para mostrar para vocês as histórias de profissionais que devem ser reconhecidos e valorizados. E aí, por isso que hoje nós estamos aqui com o querido Edson San Román. Muito obrigada, Edson, por ter aceito o nosso convite, porque para nós você também é uma lenda do mercado de Facility Management. Caramba, Fátima, obrigado a você, eu que agradeço. Deixa eu te falar uma coisa, quando você me convidou, né, e com esse tema Lendas do FM, me fez ir lá no passado, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu vou deixar o time do nosso bate-papo aí, do Lendas do FM, mas me fez ir lá no passado, quando eu comecei nessa área, e eu pensei, caramba, hoje eu estou aqui sendo convidado pela Fátima, uma pessoa que conhece o mercado todo, né? Tem um alto nível de relacionamento com muita gente no mercado, super respeitada, né? Obrigada. É uma grande guerreira que, pô, área de educação a gente sabe que não é fácil, né? Enfim, pois é, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. A gente vai conversar sobre isso também no programa, mas assim, e aí, pô, foi muito legal que eu compartilhar isso com a minha família, que o meu núcleo familiar é muito importante para mim, né? Eu sou um cara muito família. A gente também pode falar um pouco sobre isso. Então, eu falei com minha esposa e com meu filho, então, que está com 13 anos, falou, caramba, pai, você é uma lenda do FM. Eu falei, pô, maneiro. Legal, bacana, muito obrigada. E agora, então, para os nossos seguidores começarem a conhecer um pouco mais sobre você, começa falando sobre a sua formação, Edson. Então, Fátima, eu trabalho desde 14 anos, né? Então, eu pude ver que a formação é que me levaria a crescer, né, no mercado. Meu pai era um cara que não tinha muita condição financeira, parte da minha família é de São Paulo, inclusive, veio de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tem coisas que eu vou falar aqui que nunca falei com ninguém, é legal que é uma oportunidade para depois compartilhar a questão pessoal também, ao longo do programa e da entrevista, mas e eu vi com meu pai se formou já mais velho, né? E eu vi que isso era muito importante e fui buscar, e eu queria muito, assim, meu primeiro emprego, assim, eu tive empregos informais, mas meu primeiro emprego formal foi na Prefeitura do Rio de Janeiro, fazendo um projeto de recadastramento do IPTU, né, aqui no Rio. E, enfim, aliás, antes disso, né, eu vinha de uma contabilidade, eu fui trabalhar no departamento pessoal, depois eu fui para a Prefeitura. A Prefeitura me marcou muito, porque a gente tinha acesso a ver a questão como as empresas, né, são associadas dentro do IPTU, que você tem o residencial e o comercial, né? Então aquilo ali já começou a me chamar a atenção. E por que eu estou falando disso? Eu achei que, na verdade, eu queria fazer a formação na área de TI, de informática. Por quê? Porque tinham muitos dados, e na prefeitura, na época, era tudo muito no papel, né? Ainda era tudo muito no papel. Não que eu seja muito velho, mas ainda era muito no papel, né? E aí eu comecei a levar algumas coisas para casa. Eu montei meu primeiro computador, eu fui comprando peça a peça, tal, né? Minha família não era pobre, mas a gente não tinha também tanta grana na época para comprar computador de uma forma tão fácil. E meu pai meio que deixou também eu pegar e conquistar o meu. Isso também foi muito importante para mim. Então, eu acabei, Fátima, vendo que, pô, caramba, eu queria ver como é que eu desenvolvo algo para poder facilitar, né, uma forma da gente administrar.
mas eu fui para TI. Então, eu iniciei a universidade fazendo TI. No meio, não no meio, mas assim, um ano fazendo a universidade, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero desenvolver sistema. Eu quero utilizar o sistema para administrar. E aí mudei para administração, quando eu fui trabalhar lá na prefeitura, num projeto junto com a PUC, né? A PUC Rio, e aí a gente tinha bolsa, né? Porque eu não tinha grana, meu pai não tinha grana para pagar a PUC para mim, né? Mas aí eu consegui a bolsa. Então, eu fui estudar administração na PUC. Então, hoje, no meu currículo, isso pesa muito, porque, lógico, o currículo de alguém que estudou na PUC é diferenciado, né? É uma universidade, de fato, diferenciada, fazia a gente pensar em coisas diferentes, já trazia coisas lá de fora no conceito de administração. Então, eu fiz administração na PUC, e aí, para encurtar, senão eu vou ficar aqui umas 3 horas falando com você, minimamente. Aí eu conheci, deixa eu pular agora uns 10 anos para frente. Aí eu conheci minha esposa, né? Minha esposa veio assim, fez direito, aí depois fez não sei o que, tal, nunca se formou. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio, né? Vamos formar? Aí vamos. Eu falei, eu vou junto contigo. Eu curto estudar, vamos junto contigo. Aí a gente acabou a gente se inscrevendo na universidade, a gente fez também gestão empresarial com ênfase em TI, né? Para mim era tranquilo, porque eu já tinha feito TI lá atrás, né? E aí fiz, tal, até começou a dar uma preguicinha, assim, aí algumas matérias eu já tinha, eu cumpria, ela fazia, entendeu? Cálculo 1, 2 e 3, esse negócio, pô, deixa ela fazer, eu já fiz isso. Aí consegui cumprir para não ter que cursar, enfim, é isso. Mas a gente se formou lá, então tenho essa formação também. E depois fiz um MBA, né, na verdade, em gestão empresarial, né? Tentei fazer alguns cursos de facilities na época que eu entrei para uma empresa, eu falo isso depois sobre a empresa, mas que a gente está falando só de formação, mas busquei isso, não tinha, Fátima, eu acabei querendo entender, por exemplo, um desenho, né, uma planta, como é que eu fazia isso? Eu era administrador, como é que eu vou conhecer disso? Já porque eu já tinha entrado na Shell na parte de facilities, falei, cara, eu preciso saber ler isso, né? Aí eu fui fazer, só tinha no Rio de Janeiro um instituto chamado Instituto Bramante, né, que é da área de engenharia e tal, mas não tem pré-requisito que você seja engenheiro, nada disso. Eu não quis nem saber, fui lá. Depois tinha gestão de obra. O Instituto Bramante tinha gestão de obra, fui fazer também. Não sei nem se existe mais o Instituto Bramante, mas eu fiz. E é isso, aí depois, lógico, vim conhecer, né, a você, teu curso, né, que não era FS Educa, né? Então, e aí, mas era só em São Paulo, eu falei, cara, não tem condição, para minha realidade, eu ficar indo a São Paulo, apesar de ter família em São Paulo, não cabia. E a USP, que aí cabia menos ainda, né, para mim. Beleza, e o tempo passou, e, enfim, ainda seguindo na formação, eu busquei livro, e livro também é muito complicado, hoje a gente já começa a ter alguns, né, do Francisco Abrantes, tal, não sei o quê, mas realmente a gente não tem muito. E é isso, acho que de formação foi por aí, né? Eu não tem nada além disso, não. É isso, formação é isso. Mas sou administrador com muito orgulho, porque meu padrinho, que era diretor financeiro da Multiplan, também era administrador, então é uma família de administradores. Legal, bacana. E aí você já até começou a falar um pouco como que você caiu no mercado de Facility Management. Foi quando você foi trabalhar na Shell, foi isso? Ou foi antes? Foi isso. Eu acho que eu dei muita sorte, né? Eu não vou chamar de sorte, não. Para mim, eu tenho que falar para você que para mim é Deus mesmo na vida da gente, né? Porque eu não cavei. Foi ele que me deu a direção. O que eu falo pro meu filho Deus vai dar direção para a gente, ou vai dar oportunidade para a gente. A gente só tem que estar preparado para agarrar ela e seguir em frente. Como eu vou falar do que aconteceu na Rio 2016, que foi uma loucura depois lá na frente. Mas vamos lá. Do começo. Eu trabalhei lá, então, naquele contador, que era amigo do meu pai, eu com 17 para 18 anos, queria trabalhar, eu sempre quis ir para a prática, não só para a teoria, eu sempre quis ir para a prática. E aí meu pai chegou para o amigo dele e falou, pô, cara, dá uma oportunidade para ele. Então foi ser auxiliar de departamento pessoal, né? Saí dali, fui para a prefeitura fazer esse projeto de recadastramento, descobri que existiam faltas de controle lá dentro, foi a época que eu estava montando o computador, mexendo e aí porque eu comecei a fazer TI, e às vezes eu achei uma falha no controle interno do projeto,
eu novo, tá, mas achei uma falha, um dos fiscais me chamou, falou, cara, botou um monte de fiscal na mesa, falou, qual é o problema? Aí eu falei, caramba, eu tô com um monte de cara. E o meu pai falava quem eram esses caras, né, dentro da prefeitura do Rio, né? Eu falei, o problema é simplesmente que vocês têm umas fichas preenchidas com todas as descrições dos imóveis do Rio de Janeiro, e quando um fiscal retira, é uma coisa simples, né? Ele não bota lá falando que ele retirou aquele número da rua. Quando alguém vai procurar aquilo lá e não tem uma referência e não viu o que fez, pede para a gente fazer de novo. Aí tá tendo retrabalho. Como é que eles descobriram isso? Porque a primeira vez que me pediram para fazer de novo o que eu já tinha feito, eu me neguei a fazer. Eu mandei eu estava fazendo um controle em casa. Aí eu mandei muito folgado, né? Novinho, folgado pra caramba. Hoje eu tô menos folgado, sabe? Eu tô mais tranquilão. Mas eu peguei a folhinha e mandei para os fiscais. Falei, olha, eu já fiz na data tal e entreguei para tal pessoa. Aí o cara falou, poxa, chama esse cara aí. No mínimo dessas vezes, chama esse abusado aqui para falar. E eu acho que isso já está dentro do contexto de facility, numa boa. Assim. Lógico, é uma parte que a gente trabalha com tanta coisa, mas gestão, controle é algo que é super necessário nessa área. Já é um requisito, né, para trabalhar Exatamente, nessa área. Exatamente. Uhum. Então, vejam que é o que eu falo de Deus, né? Minha formação toda me levou a chegar a isso para poder atingir o que eu sou hoje, né? Eu pensei até em fazer uma palestra sobre isso, sabe, Fátima? O que leva a gente a chegar ao profissional que a gente é? É a influência do pai, da mãe, de um tio, dos gestores que a gente tem, das empresas que a gente trabalhou, da cultura da empresa que a gente trabalhou, a gente se torna o que a gente é hoje, né? Então, se a gente tem a sorte de passar por bons gestores, a gente se torna bem. Se por acaso passou por gestores ruins, a gente tem também a possibilidade de aprender como não fazer e se tornar um cara bom também. Com certeza. Mas então, aí vim da prefeitura, se prepara aí, vocês que estão assistindo, que vocês fiquem aí, porque tem bastante coisa para contar. Olha, tem bastante história. Pois é, depois a Fátima corta e faz a edição. Mas aí o que acontece? A gente fazia esse controle da prefeitura. E aí, cara, eu fui ser supervisor, rodar cartório e tudo mais, e já cresci ali, né? Da prefeitura, eu fui para o BNDES, né? Que também é uma grande instituição no Brasil, e para fazer controle também da área de financiamento da Finame dentro do BNDES. Então, a gente tinha normas, regulamentos, e aí eu comecei a ver normas. Olha, a gente vê no Facilities uma série de normas, né? Hoje existem todos os itens da ISO que você tem que seguir, quer dizer, tudo isso eu estava vendo novo também, né? Saí dali e fui para a AGA. Esse eu vou acelerar mais um pouco para falar das outras. Então, fui para a AGA, que é AGA Lind, hoje é Lind o nome da empresa, e fui ser estagiário, o Fátima. Eu estava empregado com CLT e passei a ser estagiário. Eu me desafiei a ser estagiário na AGA para poder subir dentro da AGA, né? Meu padrinho até na época falou assim, Edinho, que me chamam de Edinho em casa, né? E o cara, pô, assim, grande referência para mim, porque era o cara que via todo o financeiro da Multiplan, que é uma empresa gigantesca, né? Já era dona do Barra Shopping, BH Shopping e tudo mais. E aí, ele falava assim para mim, cara, eu já trabalhei, eu quase que paguei para trabalhar, mas eu aprendi. E hoje eu consigo fazer muita coisa que eu aprendi naquela época, tá? Não, e às vezes precisa isso mesmo, dar alguns passos para trás para avançar outros para frente, né? Uhum. Exatamente. E fui para a AGA, e na AGA, Fátima, eu fazia gestão dos contratos que a gente tinha, né, no mercado. E aí o primeiro estudo que eu fui provocado a fazer como estagiário foi assim, levanta para a gente qual é o risco que a gente tem por a gente não ter todos os contratos assinados dentro da empresa. Então, fiz todo esse levantamento, consegui estudar todas as fórmulas paramétricas, que eram as fórmulas que faziam os reajustes, por exemplo, e mostrei para a força de vendas como era importante ter todos os contratos, né, firmados, e não só um contrato verbal, para que a gente conseguisse, inclusive, aplicar reajuste, porque ali no contrato estava determinado qual era o reajuste que ia ter. Quando você não tem, era simplesmente todo ano, era um Deus nos acuda para ficar negociando, né? Uhum. Não que não seja diferente, no mercado hoje a gente sofre um pouco para poder aplicar reajuste, você faz o contrato, tudo mais, chega lá o cara fala, não tem condição de pagar isso. Cara, mas está no contrato. Aí o cara fala assim, então vou no mercado. Então, hoje aí, com essa bagagem toda que eu tenho, às vezes eu falo, então tá bom, então vai no mercado. Às vezes não, é uma decisão da empresa, mas a gente passa por isso até hoje. Então, na AGA, também acho que me ajudou a preencher áreas que iam me fazer um facility melhor lá na frente.
Bom, saí da Aga, fui para Shell. E aí eu fui para a Shell porque o pessoal me viu assim como um cara que já estava, porque na Aga eu fui efetivado depois, né? Quando eu consegui mostrar tudo que estava em risco e tal, eu fui contratado para dar suporte à área de vendas para a gente regularizar tudo isso na parte de controle dos contratos. E aí fui convidado para a Shell para uma entrevista porque eles precisavam de pessoas que fizessem o controle dos contratos com os postos de gasolina, né? Não era ainda na área de facilities. E aí eu fui. Fiquei 6 meses lá, quando houve uma oportunidade na área de facilities. Eu conheci uma pessoa, que é a Iná, o Fábio Esperança, na época, que é o Line Manager, e aí a Iná era Site Manager, e ela me chamou e falou, pô, Edson, a gente precisa desse controle aqui na área de facilities, né? A gente não tem todos esses controles e tudo mais, tal. A gente precisa de um cara com esse olhar de controle aqui, né? Eu falei, show de bola, mas o que é facilities? Eu nem sabia, né? Não, a gente faz aqui a gestão de todos os serviços, de todos os terceiros e tal, e vem e aprende, né? Tá certo? Aí fui, na comecei raça, a pegar... né? Na raça, isso, que é vem o e comum, aprende. na raça. Caiu ali de paraquedas. É isso aí, mas foi assim, aí é o marco zero, né, do Edson dentro da área de facilities, foi na Shell, né? E aí vai juntar com aquilo que eu falei no começo da questão da formação. É quando eu vou buscar no mercado, como que eu vou conseguir, né, acelerar o meu aprendizado para não ter que aprender errando, né? Como é que eu consigo aprender com erros de outros que já passaram e com o sucesso dos outros que passaram para eu poder encurtar, né, esse sucesso meu, pessoal, lógico, e acaba sendo da empresa também. E aí eu não achava nada para poder fazer. O máximo que eu achei foi, como eu falei, o Instituto Bramante e o Infra, né? Então eu tenho aqui, se eu não me engano, não estava nem combinado isso, mas tem um quadro aqui que não estava sem espaço ali para pendurar um monte de coisa. Deixa eu pegar aqui, porque eu vou até mostrar, não estava combinado isso não, mas eu acho legal, gente, olha só. Eu faço questão de fazer isso em casa, ó. Olha isso aqui, ó. Que vai ficar desfocado. Esse tá aqui desfocado. Tá desfocado. Mas ver. Esse aqui é o primeiro Infra-Rio que eu participei. Foi em 29 de agosto de 2007. Eu guardo várias participações, tá vendo? Eu guardo tudo aqui. Na minha casa, eu tenho quadros assim, de todas as matérias que eu saí no Infra, todas as palestras que eu fiz no Einstein. Aqui tem um do lado aqui, que é o Congresso Nacional de Terceirização de Serviço. Eu palestei na Bolsa de Valores aqui no Rio de Janeiro, onde eu conheci o Laércio Oliveira, que é um deputado federal conhecido aí, que eu trouxe, inclusive, Facilities Café. Enfim, virou amigo. Então, assim, fui a Brasília falar lá em Brasília, né, ele convidado por ele, pelo Laércio. Então, assim, aí vai. Mas aí eu fui em 29 de agosto de 2007, eu fui no primeiro Infra-Rio e vi, gente, assim, eu vi a galera, assim, de Johnny Slang palestrando, sabe? Conheci a Leia. Aí eu ficava assim, acho que foi lá no Mário Henrique Simon. Aí eu falei assim, caramba, cara, pô, que maneiro, né? Imagina esse cara lá falando lá em cima, né? Eu não sei nada disso daí, eu queria conhecer muito disso, estou aqui conhecendo, é muito legal. Eu estava muito... assim, eu estava de boca aberta, caramba, agora sim, né, eu estou aprendendo sobre, ou escutando várias pessoas, né, falando de facilities. Meu mundo de facilities era a Shell, pô. E aí vendo aí vários profissionais e troca cartão, e o Gessé, né, olha, troca cartão, tem que fazer relacionamento, tal, não sei o que e tal. Putz, eu falei, caramba, hoje o pessoal brinca, ele mesmo brinca, né, nas últimas vezes que ele esteve em palco, falando, eu sou o dinossauro do Facilities, né? Ele gravou para o Lendas também, e aí ele falou assim, Fátima, você foi a responsável por substituir a palavra dinossauros. Eu falei, como assim? Você está chamando de lendas. Eu falei, não, nada disso, não fala um negócio desses, não. Para mim não são dinossauros, são lendas. Tá vendo aí? Eu falei, ó, viu como gravo? Eu gravei que ele fala que é dinossauro. Mas, enfim, e aí da Shell, né? Eu fiquei 5 anos e meio na Shell, né? Ganhei plaquinha tudo de 5 anos e fui convidado por uma gerente de suprimentos da Vale para ir para a Vale, porque o que estava acontecendo? E algo que me ajudou também, nossa, gente, como isso foi importante na minha vida profissional. Foi uma mudança de carreira, mas foi muito importante para mim.
ir ser o category manager da área de facilities, né, o gestor de categoria de facilities, para estratégia de contratação de serviços de FM. E aí, vamos lá, serviços mesmo, né? Se não serviço de FM, para mim não era a gestão que eu contratava, né? Conceitualmente, para mim, facilities é o cara que está fazendo a gestão, mas é o que executava serviço. Então, limpeza, manutenção, áreas verdes. Facility Services, né? Que seria Facility Service, exatamente, não Facility Manager. E aí fui para lá, cara, e aí a Vale é um mundo, né? É uma empresa que, quando a gente fazia o Vale Process Model, que era a estratégia do que a gente estava vendo para frente, a gente planejava 5 anos para frente a estratégia de contratação, já inclusive incluindo quem eram os players de mercado que iam participar das concorrências. E a gente fazia isso pelo tamanho da concorrência. A concorrência era muito grande, né? E a Vale é uma empresa gigantesca, a gente lá fazia referência ao PIB, tá? Tipo assim, a gente está contratando, a Vale tem X de participação no mercado. Você tem ideia, na área de aviação, eu lembro disso que me chocou, assim, a Vale representa, sei lá, 20% das passagens para tal área, 30%. A Vale conseguiu abrir uma rota de voo, porque só ela já garante a rota de tal, e se os caras quiserem vender mais, a gente consegue garantir. Então, era interessante. Na área de facilities, eu consigo discutir com um player de mercado a abertura de um centro de distribuição de alguma coisa agregado aos serviços dele com outra empresa fornecedora. Porque, como é remote site, você tem que trazer isso tudo junto com você. E a gente conseguia fazer isso. Eu falei, caraca, que maneiro poder fazer isso, né? Quando você tem a possibilidade de mobilizar empresas do mercado para a sua operação, né? E usando isso para o bem, não para o mal, porque dá para usar para o mal. Todo poder, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Todo poder pode te levar, infelizmente, a fazer a coisa ruim. Né? Para os dois lados, né? Exatamente. E aí fui para a Vale. A Vale, em 2014, sai do minério de ferro de $170 a tonelada para 60. Aí veio o corte, assim, o presidente, na época, acho que foi um cara muito, muito inteligente no que ele disse para todos os funcionários, foi, ou eu garanto o emprego de vocês, ou eu garanto viagem, celular, vou cortar tudo. E cortou tudo, ninguém viajava mais, tiraram os celulares de todo mundo, sabe, assim, enxugou, não tem coffee break para nada, não tem viagenzinha, nem viagem interna, tipo assim, a gente tinha muito essa cultura lá, eu ia lá na ponta, que não deixa, é muito importante você ir na ponta ver a questão, ainda mais para mim que era de FM, e eu fui para a área de suprimentos lá, várias operações eu ia, quando chegava lá, o cara falava pra minha cara, falava assim, pô, tu veio mesmo aqui, lá em Açailândia, né, lá em Imperatriz, Açailândia. Ué, vim, por que não? Eu falei, porque ninguém nunca saiu do Rio de Janeiro e veio aqui falar comigo. Meio que eu sempre fiquei largada. Isso era o cara de facilities, esse é o cara da operação. Mas eu ia lá entender a dor dele, entendeu? Para quê? Para orientar ele, inclusive ajudar ele na descrição do escopo, que não era completo. E, consequentemente, a concorrência não ia ser completa, e, consequentemente, a implantação não ia ser, e aí ia dar errado. Então, comecei a tentar cobrir esses espaços, só que, mais uma vez, era uma coisa muito gigantesca, tal, mas fiquei lá, e aí fui chamado para Rio 2016. E aí, mais uma vez, o núcleo familiar foi muito importante. Eu falei com a minha esposa, olha só, a Vale está saindo de $170 de minério para 60. É fato que, quando acontece isso, os grandes salários vão ser os primeiros que vão para a rua. Com certeza. Né? Eu acho que eu te conheci na Vale, na época que você estava na Vale. Acho que foi nessa época que eu... Num congresso infra até, que você Exatamente. falou lá, alguma coisa assim. Em 2012, foi a primeira vez que eu palestrei para o Infra. Foi no Infra São Paulo, eu era da Vale. Ah, então deve ter sido nesse que eu te conheci. É isso aí. Foi a primeira. Tem um quadro aqui dele também, mas está pendurado e não dá para mostrar. Aí e aí, Fátima. A Rio te chamou, né? Aí você falou, Rio te chamou. A Rio me chamou, falou assim. Isso, né? Que emoção. A Rio me chamou, em 2016, falou, mas você tem que falar inglês fluente. E aí eu lembro que nessa época existia também, vou falar de novo do Gessé, porque é um cara que falou muito, sabe, assim, pra gente, e me marcou muito. Eu tenho ele como, ele
ele é a minha lenda do Facilities, ele é meu ídolo. Ele é uma referência, né? Total. E ele falava, olha, ele contava uma historinha lá do gato, que o rato fez isso, tal, o cachorro matou o gato e o rato não, e o rato falou, não, é porque eu falo outra língua, porque o rato estava miando, né? Eu estava falando a língua do gato e se deu bem porque não pegou tal. E falando da importância da gente poder falar outra língua, e eu não falo, eu já trabalhei na Shell, falava com a galera de fora, mas sabe, aquele muito mais ou menos. E fui para a entrevista com o meu diretor, ele era americano, na Rio 2016. Aí a menina do RH tentou 4 meses antes de fato eu entrar na Rio 2016 me contratar. Como eu não tinha inglês, não aconteceu. Só que eles não conseguiram um profissional no perfil que conseguisse ter uma visão de um tamanho de operação que era a Rio 2016, que é a maior operação do mundo, Fátima. Não tem, e não estou falando isso de exagero. Se eu pegar, Facilities normalmente é visto pelo tamanho de metro quadrado que ele gerenciou, sim ou não? É isso, né? Ah, com certeza. Quem gerenciou 8.000 quilômetros quadrados? Sim. E aí, pessoal, olha, só uma parte aqui, para quem não sabe, que às vezes tem gente que não lembra, né? A Rio 2016 foi a realização das Olimpíadas aqui no Brasil. Então, foi um momento muito importante na história do esporte aqui no Brasil e na história de eventos também aqui no Brasil, né? E o Edson foi uma das pessoas que fez parte aí também. Então, por isso que ele está falando aí do convite que ele recebeu aí do processo, que ele participou para estar presente aí na Rio 2016. Pois é. Teve Desculpa, foi só uma parte aqui para esclarecer. Importante, importante para contextualizar nessa linha do tempo a importância também da Rio 2016. É lógico que a gente teve o Plano Americano, que meio que foi uma preparatória para Rio 2016, mas, cara, Rio 2016 é uma coisa muito gigante, né? E aí, eu fiz a entrevista, pelo conhecimento que eu tinha e pela minha cara de pau de ir lá e falar do jeito que eu consegui falar, e ele era um cara muito cabeça aberta, Todd, e aí ele falou assim, cara, quero contratar ele. Aí, quando eu cheguei na Vale, o RH me ligou e falou, a gente quer que contrate você. Ele quer. Aí eu falei, pô, legal. E aí, lógico, teve uma negociação da questão de salário para poder sair da Vale para ir para lá, e aconteceu, e fui. 15 dias depois de ter iniciado na Rio 2016, eu fui para a SOT, para a Rússia, né? Para ver as operações dos Jogos de Inverno. Na verdade, eu participei de um programa chamado Observer Program, em SOT, junto com o IOC, né, com o Comitê Olímpico Internacional, e, mais uma vez, meu inglês era mais ou menos, né? Então, tem muita gente, Fátima, que às vezes tem medo de encarar alguns desafios, e alguns amigos falam isso para mim, né? Cara, tu é muito doido, cara. Tu não parece doido, tu parece ser um cara muito certinho, tá, mas tu é doido nas tuas ações, né? Primeiro tu sai da Vale... Não é que é ser doido, né? É ser ousado, é ser, assim... corajoso. Corajoso, né? E assim, é aquela coisa, é o que eu sempre falo, mais vale a pena você se arrepender de ter insistido, de ter participado, mas não ter passado, do que, de repente, você se arrepender e ficar naquela dúvida. Aí, se eu tivesse aceitado o convite, né? Então, é muito nisso, né? Legal. E muita gente falava assim para mim, Fátima, pô, tu vai ter maluco, tu vai sair da Vale, né? Para ir para um negócio que tem início, meio e fim, cara. Eu falei, mas quem disse que o fim na Vale não existe? Quem disse? E, Fátima, não deu outra. Lembra, eu falei do cenário lá do minério. Os meus amigos que tinham salários similares assim, 3 meses depois que eu saí, foram mandados embora. E detalhe, alguns deles eu trouxe para trabalhar comigo na Rio 2016. Eu dei a mão, falei, vem cá, cara, né? E vieram trabalhar comigo na Rio 2016. A gente tinha um time gigantesco, né? A gente tinha 14.000 ASGs. Nossa, né? Olha. A gente tinha cerca de 200 e tantos gerentes de venda, né? Gerentes de instalações, né? Ilha Pura, vários blocos de prédio, Parque Olímpico de Deodoro, Maracanã, Engenhão, Estádio de São Paulo, entendeu? Porque tinha cidade de futebol ainda. Então a gente tinha uma estrutura muito grande, né? Então a minha maior estrutura foi essa, né? E fui para a SOT, aprendi muito, me virei lá com o meu inglês lá, não vou nem falar que é macarrônico, porque não tinha nem inglês, nem tinha essa quantidade toda. Mas foi, o importante foi, né? Fui, aprendi, um dia, aí já perto quase de entregar os jogos, meu diretor, que era americano, aí
eu estou falando com ele em inglês, tal, papá, porque a gente tem que fazer isso, tem que ver a compra dos contenedores, né? Que a gente chama de contenedor, o pessoal conhece como lixeira, tal, não sei o quê. Aí ele para mim, aí fala assim, peraí. Viu como é que você está falando rápido em inglês agora comigo? Isso 1 ano depois, assim, de projeto, aí eu fiquei todo vermelho, ele, não, fica com vergonha não, cara. Parabéns, tal, não sei o quê. Mas, enfim, isso é só um recado para quem está aí assistindo, a gente sabe que tem pessoas que já estão já no meio da carreira, vamos dizer assim, mas tem gente que está iniciando a carreira, então não tenha medo, seja corajoso, seja ousado, lógico, você tem que medir risco, né? Mas quando é mais novo, cara, vai, cara, mete o peito, vai em frente, faz o negócio acontecer que vai dar certo. Se não der certo, você aprendeu, então tá tudo certo. E sair da Rio 2016, Fátima, tinha uma crise muito grande, né, no Brasil, infelizmente, e no mundo, e não estou nem falando do Covid, né, mas foi antes da Covid, e eu já tinha a Rende, né, que na época da Shell, na época da Shell e da Vale ali, eu já tinha a Rende aberta, né, que sempre foi o meu sonho de pegar tudo que eu estava aprendendo de conceito de facilities para levar para o condomínio residencial, falava nem de corporativo. Meu objetivo era assim, caramba, se eu conseguir aplicar 20, 30% do que a gente aprende, né, no corporativo, lá no residencial, pô, vou nadar de braçada nesse mercado, né? Eu sempre fui empreendedor, tá, Fátima? Eu já tive ateliê de bonsai, eu já tive loja de videogame com 20 e poucos anos, entendeu? Não, já tive, eu sempre fui empreendedor. Já tem essa veia empreendedora, né? Sempre tive. Depois eu compartilho umas fotos contigo. Quem quiser também pode me escrever no WhatsApp, que eu compartilho as fotos sem ver, é muito legal. E aí, é isso, Fátima. Aí eu já tinha a renda, eu falei, cara, agora eu vou fazer consultoria, pelo conhecimento que eu tinha, né, tal. E fiz consultoria para grandes empresas de serviço, né, um bom período, né, vendo estrutura, vendo como é que a gente fazia para poder fazer implantação de sistemas de gestão, avaliando a estrutura de suprimentos de algumas grandes empresas de facility, porque a gente não pode esquecer que as empresas de facility service, elas, na verdade, fazem aquisição de muitas coisas, né, dos insumos, dos materiais e tudo mais, tal, e precisa ter uma estrutura, né, de suprimentos, mas essa empresa não é especialista em suprimentos, ela é especialista em serviço, e aí tem que estruturar ali a área de suprimentos, então trabalhei também em consultoria muito com isso também, né, e chegou a hora que a crise só veio apertando, eu falei, agora eu tenho que também executar serviço, e aí fiz, sim, como a gente tem hoje, né, dentro do portfólio síndico profissional, né, a gente já tem aí tanto residencial como corporativo, né, a gente tem bastante condomínio já no portfólio, graças a Deus, e tem 2 shoppings, enfim, aqui na Barra da Tijuca, então, como síndico, e os serviços. Aí alguns clientes falam assim, cara, tu é bom pra caramba em gestão, tu fala aí, eu quero ver tu fazer. Aí eu falei, não adianta querer me provocar para entrar nessa não, porque serviço você tem que ter capital de giro gigantesco, o lucro desse, então, é muito mais baixo, a margem é muito pequena, o risco é muito alto. Aí eu falei, não tem grana para isso não. Mas aí, provocado por alguns players de mercado, eu fui entrando em um contrato, aí tinha lá 3 ASGs, um posto 24 horas de porteiro, aí o outro, pô, mas tu já faz lá, cara, o cara já me falou que é bom, que não quer tirar você de lá. Aí peguei mais um, aí vai pegando, né? Vai pegando mais um, aí vai ampliando também o escopo, né? Foi, Fátima. Então, hoje é meio síndrome de Jaque, né? Já que você está com isso, pega isso daqui também, né? Já que você faz um trabalho legal nisso, pega isso daqui também, né? Aí a gente fez, mas uma coisa, e aí é uma das coisas que me vem comigo sempre, é a questão da honestidade, né? Aonde eu sou, e hoje a gente pode chamar de compliance, né? Então, aonde eu sou gestão, eu não sou serviço. Não adianta me pedir que eu não faço. Pode ser amigo, pode tecer vários elogios, não quero saber. Se eu sou gestão, eu não sou serviço. Tá até para não dar muito conflito ali, né, também. Exatamente. Não, é para não dar margem a falar absolutamente nada. Então, ou eu entro com gestão, ou eu entro com serviço. Mas hoje eu tenho esse Y dentro da empresa, que é uma área hoje já grande de serviço e uma área hoje na parte de gestão e síndico profissional. É isso. Pode, legal, tá vendo? Até que muito eu consegui bom, reduzir. Olha, bacana. E aí você já foi falando até alguns aprendizados aí durante toda a tua trajetória, né? De uma da formação, que você comentou aí também, a importância da formação.
Porque eu quero justamente te perguntar isso. 3 aprendizados aí durante sua trajetória. Então, você comentou aí sobre a importância da formação, até do inglês também, né, que você comentou que abre algumas portas e para a pessoa ser mais ousada e arriscar mesmo, né, o máximo que pode ouvir ou não, da honestidade, né, o quanto que ser correto abre também portas e faz a diferença. Mais um aprendizado, Edson, aí que você queira compartilhar com os nossos seguidores. O criar relacionamento, né? Tá. Porque assim, isso eu aprendi aí na religião, né? A comunidade vai te falar quem você é. Uhum. Entendeu? Não. Eu sou evangélico, então meu pastor falou assim, olha, se uma pessoa, você pega um corte de uma semana, se uma pessoa falar que você é grosso, cara, é ela que está achando. Se 2 pessoas falar na mesma semana que você é grosso, abre um alerta, começa a prestar atenção nas suas ações. Agora, se 3 pessoas falarem para você que você é grosso na mesma semana, você é grosso. Então, trate de melhorar. Então, assim, o relacionamento, Fátima, eu entendo que é a comunidade. Porque o pessoal te enxerga, conversa, você troca ideia e tudo mais, tal. E não tem jeito, o nosso mercado é pequenininho, o que a gente fizer, todo mundo sabe. Né? É verdade, o mundo é pequeno, né? O mercado de facility manager é o que eu sempre falo para os alunos. Então, anda correto, anda direitinho, porque no final todo mundo se fala. E um outro cara que, para mim, assim, eu aprendi, a gente foi sócio, ele até fala para mim assim, sempre que me encontra, fala assim, ele foi sócio da Rende, que era a empresa era outro nome, era a Able na época. Ele fala assim, eu não sei porque você é meu amigo até hoje. Porque algumas ações que eu fiz lá no passado era para você não ser meu amigo mais. É o Odemar Bandeira, né? E aí, Odemar. Aí eu falo para ele, cara, porque eu gosto de você, independente das ações que você tinha, que você fez na época, você está me provando hoje que você é um grande amigo, viu? E ficou amizade, né? Enfim. Então, o relacionamento é algo que te proporciona, Fátima, assim, você pedir, na hora do vamos ver, você pode pedir ajuda, sem vergonha nenhuma, entendeu? Você vê, aí nessa hora que você vê também quem que são os verdadeiros amigos, né? Exatamente, porque não é qualquer um que está contigo de braço dado, não é, tem muita gente, Fátima, que olha, comigo aconteceu até pouco, viu? Mas meu padrinho, mais uma vez, eu sempre fui um cara que parei do lado de pessoas mais velhas para escutar. Desde novo. Por exemplo, eu não vejo esse perfil nessa galera mais nova. Meu filho não tem essa paciência. Eu falei, cara, senta aqui do meu lado para escutar algumas coisas. Ele, o que tá vendo? Que escuta, cara. E pior que a gente tem que se preparar para falar para esse pessoal. Aí tu faz o seguinte, eu até falei contigo antes da gente começar a gravação, aí tu faz um podcast para o cara poder te escutar, pô. Pois é. Meu filho poderia estar conversando, lógico que ele conversa comigo, mas de várias outras coisas que ele não quer escutar, ele simplesmente não escuta e vai embora. Ele vai acabar escutando um dia mais velho dentro de um podcast que vai ficar aí, alguma coisa que está na web, isso é legal também, né? Mas assim, eles não querem escutar. O que eu quero dizer é, hoje essa galera não escuta muito. Eu sempre escutei as pessoas ali falando as coisas para mim. E a gente aprende muito isso. No relacionamento, você tem que ter esse período de sentar e escutar as pessoas falarem, né? Falar dos seus problemas, escutar os seus problemas, enfim, e de repente fazer parte até da solução, né? A gente não é psicólogo, né? A gente brinca, né? Quem faz gestão, ainda mais gestão, a gente investe com gestão de pessoas. Aí quando você tem um cliente, é gestão do cliente, né? Eu não Às vezes tem que ser até um pouco psicólogo também, viu? Nessa área de FM. Total. Aí tu vê, a gente tem que entender ainda de um monte de coisa na área de engenharia, tem que entender um monte de coisa na área de administração e controle, tem que entender um monte de coisa na área trabalhista e tem que entender de psicologia. Tem que entender, pô. São pessoas, você tem que estar ali aberto. Lógico que tem um certo limite, tem uma forma de abordar, né? Não é sentimento de paternalismo. No início da empresa, eu era muito sentimento eu falei, não, isso aqui vai ser uma família, tá? Vai ser uma família, tal, mas o problema é que eu sou descendente de italiano, eu sou ainda, não mudei não, sou muito passional, então eu tô ali com a pessoa, tal, aí se a pessoa me trair, nossa, eu tenho vontade de nunca mais olhar na cara da pessoa, eu fico com muita raiva. aí quando eu oro de manhã, vem aquela meditação, eu falo assim, calma, não é assim.
Fica calmo. Deixa. O tempo resolve tudo. Calma, respira, mantenha o seu foco. Seu foco não é esse, ficar com raiva, seu foco é trazer solução, seu foco é Verdade. compartilhar educação, não sei o que tal. Vai em frente, tudo vai dar certo. Mesmo que você Aham. esteja com raiva agora. E aí passa. Pode ver que vira e mexe no meu Instagram, eu boto lá umas frases, boto trecho da Bíblia e tudo mais, que me ajuda muito, né? A gente acha que só está acontecendo com a gente, né? Oh, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Acontece com todo mundo. E acontece com todo mundo há muito tempo, não é de agora, não. Né? Traição acontece há muito tempo, não é de agora, não. Então veja na história o que aconteceu com quem traiu. Veja na história, tá lá. Tá certo? Então é isso, cara. Aham. Assim, Fátima, na questão das dicas, realmente é buscar formação, né? E não é porque eu sou coordenador de um MBA, que eu acabei não falando, mas lógico, tem um MBA aqui no Rio de Janeiro, fiz a parceria com você também, com a FS Educa, para trazer isso também para o Rio de Janeiro, porque é Aham. uma bandeira que eu levanto no Rio de Janeiro. Acho que tem gente que pode falar que eu sou muito bairrista, e não sou, mas assim, por que Facility Café não veio para São Paulo? Porque eu sempre achei que São Paulo tem um monte de evento, agora deu uma reduzida por causa da Covid, mas tem um monte. Não vou botar mais um evento em São Paulo, gente. Não, e Mas no tinha, Rio faltava mesmo, né, também, né? Então, exatamente, ó, o Edson, exatamente. além de tudo, gente, também aí é o idealizador do Facilities Café, que é um formato de evento que ele criou e que estava fazendo muito sucesso antes da pandemia, né, Edson? E aí acabou, e depois você foi fazendo online, né? Não foi uma coisa assim? Se Sim, adaptou. a gente fez as lives, mas já teve o primeiro agora desse ano, foi no campo de golfe olímpico, né? A gente fez numa área aberta, tal, para ser melhor para o pessoal. Foi muito legal esse retorno, já teve um almoço e tudo mais junto lá, que não é muito perfil do Facility Café, mas era interessante para que a gente fizesse ali, porque é um lugar muito legal, né? O campo de golfe enfim, só quem teve lá que viu como é muito legal. Mas a gente Legal, segue aí com as bacana. ações do Facility Café, num ritmo mais lento, mas a gente está seguindo com eles. Outro dia, não sei quem num grupo, um aluno, porque o MBA, lógico, virou a chave para online, então a gente tem aluno de São Paulo, Brasília, de Sergipe, do sul do país, de tudo. Então isso é muito legal, poder ter aluno do Brasil inteiro, né? Tu imagina, o Aham. problema que eu tinha no Rio de Janeiro, para poder entender da formação, hoje a gente está tendo você com o FS Educa, eu aqui com o MBA, a gente consegue levar para o Brasil inteiro, cara. Para o Aham, Brasil verdade. inteiro. A pandemia ajudou nisso daí também, né? Exato. Aí teve gente que falou assim para mim, Fátima, mas eu queria aquela caneca do Facility Café. Ó, gente, que é o Aqui, ó, seguinte, nos eventos aí, ó, presenciais, a gente tem aqui na nossa coleção de canecas também. Nos eu eventos vejo, eu vejo. presenciais, o Edson sempre entregava uma caneca para as pessoas. Inclusive, até a ETS Educa é patrocinadora do Facilite Café desde o início. Desde o primeiro, tá? Desde o Desde o primeiro. primeiro, e eu tive a honra de ser uma das palestrantes do primeiro também Facilities Café, né? Então, muito bacana isso. Mais uma iniciativa que o Edson faz aí, mantém uma dedicação aí, justamente para desenvolver o mercado de FM no Rio, né? Cheguei E até a aí, fazer Edson, parte. aproveitando aí que você está falando, você falou um pouco aí da tua vida pessoal, tudo, né? Quem é o Edson aí por trás do profissional? Você já falou um pouco de bonsai, a gente sabe que você gosta muito dessa coisa de planta, tudo. Quais são os seus hobbies? Aí fala um pouco de você também. Quem é o Edson aí, a pessoa? O Edson é o filho de um administrador que foi e neto de costureira e de alfaiate, né? Que vieram de São Paulo, né? E de um mestre de obras por parte da minha mãe, e de uma dona de casa descendente de índio, né? Então tenho na minha família descendência do meu pai espanhol e italiano, e por parte da minha mãe português e índio, né? Então Tudo sangue forte, hein, Edson? Tudo tudo sangue sangue forte, forte. pois é. Por isso que a pressão sobe. O pessoal fala alguma coisa. Pior que a Mônica trabalha comigo, então ela fala assim, Edson, eu estava na assembleia, às vezes como a gente está com vários condomínios, eu tenho que estar numa assembleia lá noutra, né? Aí ela fala Uhum. assim, Edson, o cara começou a rolar um quebra-barraco na assembleia, e eu doido para voar no pescoço do cara, eu lembrava assim, pô, tem que ser igual o Edson, tranquila, né? Falando tranquilo, para o pessoal não entrar nesse ritmo, né? Porque eu dei aula de gestão de conflito, de técnica de negociação.
Então, a gente tem técnica, assim, para sair dessa zona de conflito, e aí isso eu pratico, mas não é que eu não queira. O sangue, né, quer ir para cima, quer subir em cima da mesa e pegar o cara ainda mais pelo meu tamanho, é fácil para tentar fazer isso, né? Dá medo, mas eu me seguro, me controlo, a pessoa grita, eu falo mais baixo para ela poder me escutar, senão ela não vai me escutar. Enfim, e é isso. Mas então, descendente dessa mistura toda, de um pai que vendeu flor na feira quando era novo, com 14 anos, me deu vários valores que eu trago para a minha vida até hoje, inclusive de amor, né? Eu vejo muitas histórias de pais que trabalharam muito, não deram amor pro filho, que não sei o quê, ou que largou a mãe e tal. Graças a Deus, eu fui abençoado em ter um pai e uma mãe que me amavam muito, me deram muito carinho, muita atenção. Nunca fui uma criança levada, nunca fui. Eu brinco com a minha esposa, né, que meu filho é muito ela, assim, sabe? E aí, quando ele apronta, eu olho para a cara dela e falo assim, eu não tinha que pagar isso, porque eu não sou desse jeito. Ela começa a rir. Mas pai do Enzo, né? Eu tenho muito orgulho dele, porque é um garoto que está antenado, está me dando dica agora de fazer o podcast, né? Eu te falei, vou contar para todo mundo aqui também. Que legal. Foi o cara que chegou para mim, pô, pai, você fala lá no Facete de Café, parece muito duro, assim, sabe? Muito reto e tal. Eu falei, não, mas o pai é assim, cara, eu não sou igual o Serginho Malandro, né? Que chega, não sou, pô. É minha característica, cara. Tu quer que eu faça o quê? Ele, não, pô, mas dá uma relaxada. Aí ele falou, faz um podcast, de repente, pô, tu batendo papo, eu vejo que você não bate papo, ele veio conversando com meus amigos, fica melhor, você fica mais descontraído. Eu falei, então tá bom. E aí tá vindo aí um projeto pela frente no podcast, onde a gente vai tentar, junto com outros empresários do Rio de Janeiro, mostrar alguns problemas, né, algumas dores do que acontece no mercado, que eu palestro desde 2012 sobre isso. Erros de escopo, eu falei na minha palestra no Infra em 2012, quem for lá na revista Infra buscar essa revista lá de 2012, do Infra, vai ver que eu palestrei sobre isso, né? Erros de contratação não estão, por ser erro de contratação, não é o erro do provedor de serviço, é erro do tomador de serviço. É lógico que os dois erram, né? Todo mundo erra, na verdade. Mas, cara, o escopo é o início do negócio. E eu até postei na minha rede social essa semana já algumas partezinhas do que a gente está fazendo de podcast, e aí eu botei lá uma foto lá que isso tem funcionado para dar engajamento, quem escreve o escopo não sabe escrever o escopo. Esse é um grande problema. E eu tenho visto algumas empresas convidando, inclusive a Rende está dentro de 2 processos, para fazer uma análise e escrever um escopo, tá certo? Porque às vezes o próprio contratante não sabe escrever o escopo, sabe o que tem que fazer, mas não sabe colocar ali no papel, né? E acaba não é falta de competência. Errado, né? E mais, só para deixar claro, porque pode ser que algum chefe de alguém escute isso aqui na nossa entrevista, no Lendas do Facilities, e fale assim, tá vendo? É porque esse cara é um incompetente, não sabe. Não, gente. Ninguém tem condição de saber de tudo. Né? Não tem condição. Né? Então é melhor, de fato, contratar um especialista para escrever um escopo que não vai ser perfeito também. Não vai ser perfeito pelo seguinte, as operações mudam. As situações muito dinâmico, mudam. né? Exatamente. Muito dinâmico. Então, você vai chegar ali a 90%, se cumprir 90%, 95% do escopo bem escrito, ótimo. Já é maravilhoso, né? Porque você vê escopo que não tem metragem quadrada, não tem o tipo de piso, você vê o escopo que não fala quantos quadros elétricos tem. Como é que você vai botar isso? Como na Vale, quando eu cheguei, o cara da operação, e foi muito bom esse trabalho, foi, você quer que o pessoal corte grama, mas lá era área verde, era gigante, né? Aí o cara falou assim, não, então, eu não tenho a medida, mas é daqui até aquele morro lá, ó. Aí eu falei, ótimo, eu vou tirar a foto e vou botar no escopo, daqui até o morro, daqui até o morro, isso, entendeu? Mas é uma realidade, Fátima. O cara não tem, ele bota o que ele tem e vai embora, né? Não precisa contratar. Verdade. Mas, enfim, voltando para o Edson. Então, o Edson é um cara que cresceu com esse amor todo, dá esse amor todo para a família, valoriza muito a família, que estudou muito. Não fui um aluno nota 10 quando era mais novo. Aliás, meu pai falava para mim assim, olha, não exijo a você que seja o melhor aluno, mas eu exijo a você que passe de ano. Aí, beleza. Porque, minimamente, você passar de ano, você tem que se dedicar a estudar. E foi isso. Quando eu vim para a minha praia, aí eu comecei a gostar de estudar. Né?
Então, hoje eu brinco com a minha mãe, quando eu estou com ela, às vezes, assim, jantando, almoçando e tal, eu falo, mãe, lembra que você me batia, que eu tinha que estudar, que não sei o quê, que eu tirei a nota lá muito perto de passar, que está muito na média, não sei o quê? Ela lembra, meu filho, ela já está com 70 e tantos anos. Aí eu falo assim, pois é, aí, hoje eu sou coordenador no MBA. Aí ela começa a rir. Aí eu falo Tá assim, vendo, né? eu já passei por várias grandes empresas, eu me sinto um vitorioso na minha área, na área de facility. E lembra aquele meu amigo lá que tirava 9, 10? Ele estava dirigindo o Uber, mãe. Que não é nem demérito o cara do Uber, mas é que ele não conseguiu se estabilizar na área dele, tá certo? Trabalhar no Uber, ótimo, beleza, o cara tá lá, é uma função, é um trabalho. Mas ele não conseguiu se estabilizar na área. Isso é fato, né? E eu consegui. Né? Aí ela, tá bom, meu filho, eu sei, eu tenho orgulho de você. Então tá bom. Que é isso que você queria ouvir, que a mãe fala, eu tenho eu cavei essa orgulho, né? resposta. É técnica também. E tem, vou almoçar em Legal, casa. Edson, Eu tenho uva em casa, bacana. eu produzo uva em casa. Então, às vezes vê lá no teu Insta, você mexendo com as É, plantas lá, uva, compostagem. morango, as coisas Hoje eu lá. achei um vídeo do Enzo aqui falando para a escola de compostagem. Ele mostrou no vídeo para os amigos que tinha compostagem em casa, entendeu? Então, assim, hoje eu trabalho muito com isso, né? A gente faz dentro da empresa PGRS, tudo mais tal, trabalha com resíduo, tudo gestão de resíduo, e Uhum. que eu aprendi muito na Rio 2016, foram 17 mil toneladas de resíduo que a gente tratou, né? Inclusive de estrume de cavalo, né? A gente teve que estudar isso, que tinha uma biossegurança, mas a gente tratou de compostagem, né? Então eu faço em casa, eu não dou aula. Gente, eu não dou aula e não pratico. O que eu ensino, eu faço. Senão não faz o menor sentido. É E por isso que eu tenho uma verdade. preocupação com a rende, porque a rende, se eu executar errado, por exemplo, se eu não tiver um POP dentro da minha empresa, um procedimento operacional padrão, o cara vai olhar para minha cara e falar assim, entendi. É muito bonito, né, o discurso, mas na prática você não faz, né? Cara, eu faço. Eu faço o que eu falo lá na aula. Então, é Mas tá isso. certo, é isso mesmo. E agora, para finalizar, então, essa nossa hora de bate-papo aqui, que está super divertida também, um conselho, Edson, que você daria para quem quer ingressar nesse mercado de Facility Management? Primeiro, participe dos grandes eventos. Participe dos grandes eventos. Depois, converse muito com quem é da área. Isso também te mostra o lado bom e o lado ruim, tá? Eu conheço gente que está na área que está doido para sair da área. Lógico, Uhum. tem gente que não aguenta mais, ficar, não aguento mais. Mas aí, só reflita que às vezes essa área nunca foi para essa pessoa. Ela pode ter ido para essa área porque estava querendo transformar o trabalho dela em dinheiro, não só isso, não em realização profissional, porque eu já passei períodos ruins sim da minha vida, sem dinheiro, né? Mesmo com todo esse conhecimento que eu tenho, com relacionamento, eu passei por problemas, passei. E todo mundo passa. Não fique com pena de mim. Todo mundo passa por problemas. Tá Uhum. certo? Então, mas até isso é bom quando você conversa com um cara que está desanimado, né, que já não quer mais, você vai falar assim, caramba, precisa então, cara, então eu vou, porque pô, esse cara desanimou, mas eu não vou não, eu vou lá e vou mandar ver nessa área. Então, é isso que a gente precisa, de gente corajosa, de gente que queira escutar, que tenha ouvido para escutar o mais velho, isso é muito bom, e que estude, né? E aí, Uhum. o que eu falei lá, formação, relacionamento e seja honesto. Porque se você, Legal. eu acho que muitas vezes eu não sou chamado para algumas coisas porque eu sou honesto. Então nem me chamam, entendeu? E ainda bem que não me chamam, eu não quero fazer parte de nada que não seja honesto. Tá certo, bacana. Tivemos aqui a oportunidade, gente, de conversar com o Edson San Román, mais uma das nossas lendas aqui do FM. Quanta coisa que ele falou aqui de aprendizado, de trajetória, que pode com certeza inspirar vocês também aí nas suas carreiras, né? Então, Edson, mais uma vez, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se o pessoal quiser encontrar aí a Rand, como é que encontra, Edson? Qual o site? Fala aí para o pessoal. Que depois nós Eu, vamos colocar aqui, tem aqui na descrição do vídeo, já vai ter o seu LinkedIn. Mas aí a é, Rand, como é que se encontra?
né, pode buscar no site, né, www.handyfm, que é HANDYF de faca, M de Maria.com.br. Mas, assim, eu gosto muito do contato com todo mundo. Então, eu sou um cara que, se vocês forem nas minhas redes sociais, é tudo aberto. Pode conectar comigo, que está aberto lá. No LinkedIn, tem meu telefone lá aberto. Então, assim, quer falar com o Edson? É só ir lá no LinkedIn e abrir lá, porque você vai me encontrar e vai conseguir falar comigo pelo meu WhatsApp. Então, não tem essa não. Quer falar comigo, me liga, pode me ligar. Eu fico um pouco preocupado nisso, porque hoje eu estou com 60 alunos em aula, né, dentro do curso, do MBA. Aí o pessoal falou assim, pô, mas qualquer hora eu posso te escrever? Eu falei, pode, só pode ser que eu não responda naquela hora. Mas em 24 você também tem que horas, dormir, né? Isso. Em 24 horas eu te respondo. Outro dia no LinkedIn começou, parabéns pelo seu... Às vezes eu até vou confessar uma coisa para vocês, eu mudo às vezes a data no LinkedIn, tipo, aniversário de empresa, às vezes eu mudo, depois eu volto para a data que passou, porque, gente, é tanta gente me escrevendo, e eu lembro, Fátima, você toma essa preocupação também, né, de responder um a um, né? Sim, mas, Fátima, eu respondo. Eu tenho mais de 13 mil contatos no LinkedIn. Cara, então, imagina se todo mundo Fátima, começar a mandar comunicação, fica complicado, né? Você vai ficar só trabalhando nisso. Não, o dia do meu aniversário eu fico preocupado. Eu falei, cara, vou começar. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Muito obrigado. Mas faz parte. Mas legal, querido. Super obrigada, então, pelo seu tempo aqui, por sua atenção. Pessoal, se vocês gostaram, então, aqui dessa hora super divertida aqui também, esse bate-papo gostoso, curta, compartilha, porque para nós é muito importante. Se você chegou quase no final, vai lá, reveja o vídeo, tem partes muito legais aí falando sobre trajetória, que, como eu falei, vão inspirar com certeza na sua carreira profissional. Super obrigada, Edson, mais uma vez. Gente, super obrigada pela atenção e por nos seguirem. Beijos no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio.